Vamos lá, de volta com o nosso Vida Melhor, para a gente continuar aprendendo. E o momento agora é muito especial. A gente vai falar principalmente da saúde feminina, mas eu quero os homens também aí na sala. Você que está aí com a sua esposa, fica, porque é importante o casal entender da saúde, tanto a feminina, os homens entenderem também sobre as mulheres e as mulheres sobre os homens, né? Afinal de contas, a gente está aí caminhando junto, dividindo a mesma vida. Então vamos prestar atenção, tá? O papo é sério. Janeiro já é conhecido como mês da conscientização sobre o câncer de colo de útero. Ele é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres no Brasil. Todo ano, infelizmente, cerca de 5 mil mulheres morrem vítimas do câncer de colo de útero. E a principal causa desse número é a desinformação, falta de informação. Para nos explicar melhor quais os sintomas, os exames preventivos, o tratamento, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Alessandro Neves. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito bom a gente poder falar desse assunto, que na verdade é um alerta para toda a população, né? É verdade. Deixa eu só trocar nossos copinhos, que eu estava tomando esse aqui. E vamos lá, falar sobre câncer de colo de útero. Primeiro, tentar entender, né? Eu acho que o que é o câncer de colo de útero, aonde é que ele fica? Então, em relação ao câncer de colo, uma coisa que é super importante é que a causa principal é o vírus HPV. Então, às vezes as pessoas têm essa dúvida de como um vírus é capaz de causar um câncer, mas no caso do HPV é exatamente esse o risco. Então é o papilomavírus, que é um vírus que é conhecido aí por todo mundo, mas ele é a causa do câncer de colo uterino. E esses dados alarmantes que você falou, eles são verdadeiros. Além de mais de 5 mil mortes por ano, estima-se no Brasil mais de 16 mil casos novos por ano de câncer de colo do útero. E o mais preocupante é que essa é uma doença que dá para prevenir totalmente, né? De uma maneira bastante simples, através do exame preventivo de Papa Nicolau. Então, se a gente for analisar friamente, nos tempos atuais, a gente não deveria mais ter nenhum caso de câncer de colo do útero, né? Porque a principal causa é essa e basicamente é essa. Teria outra causa do câncer de colo de útero? Não, é o vírus HPV. Então, se a gente for falar em quais são os riscos, né? Então, a gente sabe que quem está mais sujeito são as mulheres que têm um início de vida sexual mais cedo, que têm múltiplos parceiros, que não usam o preservativo, a camisinha, o cigarro influencia, o uso de anticoncepcional com altas doses hormonais pode influenciar, ou se é uma mulher que tem alguma situação onde a imunidade está mais baixa, por exemplo, o vírus HIV ou alguma doença como o lúpus, por exemplo. Então, todos esses são fatores que aumentam o risco para você adquirir o HPV e, eventualmente, o câncer de colo. O que é importante é que uma mulher que tem HPV não necessariamente vai ter o câncer de colo. Existem mais de 100 tipos de vírus HPV, mas a gente sabe que o número 16 e o número 18 são os que principalmente causam o câncer de colo uterino. Então, não é porque uma mulher tem o vírus HPV que ela vai desenvolver o câncer de colo. Estima-se que das mulheres que têm vida sexual ativa, 80% em algum momento da vida vão ter algum tipo de vírus HPV no organismo. E aí, fazendo os exames preventivos, ela pode e deve tratar isso. Exatamente. E aí ela fica livre do câncer de colo de útero? Fica livre. Então, se a gente fosse falar em o que podemos fazer para prevenir o câncer de colo uterino, aí, hoje em dia, a gente tem basicamente 3 coisas. Então, é o uso do preservativo, e aí cabe uma orientação. Quando a gente fala das doenças sexualmente transmissíveis, e a gente pode até considerar que o câncer de colo é uma doença sexualmente transmissível, a camisinha protege completamente contra a sífilis, contra a hepatite B, contra a AIDS, o HIV. E contra o HPV, ele é um aliado importantíssimo, mas não protege totalmente. Por quê? A camisinha ela vai só no pênis. Então, no ato sexual, o contato externo da vagina com o escroto pode transmitir o vírus HPV. Mas o que eu quero dizer com isso é que deve-se usar a camisinha. Protege, mas não é 100%. Então, o uso do preservativo é uma das medidas fundamentais. A segunda coisa é que o Ministério da Saúde hoje disponibiliza gratuitamente a vacina contra o HPV.
E essa vacina é principalmente contra esses tipos que são os principais causadores do câncer. Então, as meninas de 9 a 14 anos e os meninos também de 11 a 14 anos, eles podem, em qualquer unidade básica de saúde, tomar a vacina contra o HPV. As mulheres acima dessa idade também podem tomar, mas aí elas têm que utilizar a rede privada para fazer... E vale a pena para uma mulher mais adulta, uma mulher mais madura? Seria interessante que ela tomasse também? Aí, não como uma política de prevenção em massa, aí a gente teria que individualizar cada caso, mas na maioria das vezes a gente acaba indicando também a vacina contra o HPV para mulheres mais maduras. Se a gente perguntar qual seria o ideal seria tomar a vacina antes da primeira relação sexual ou ainda no início da vida sexual. Por isso que o Ministério propõe essa faixa etária para as meninas de 9 a 14 anos. Mas muitas mulheres após essa idade, devido a várias situações, a gente acaba indicando a vacina também. Então, é a segunda proteção. E a terceira, que é aquela que a maioria das mulheres já está acostumada, é o exame preventivo, o exame de citologia, que é o Papa Nicolau. Porque é através desse exame que a gente pode identificar as lesões precursoras, aquelas que acontecem antes de virar o câncer. Porque no consultório a gente vê com frequência uma dúvida, muitas mulheres acham que o Papa Nicolau é para ver por que tem corrimento ou se tem alguma bactéria. O exame até pode identificar, mas esse não é o objetivo. O objetivo é prevenir o câncer de colo uterino. Por quê? É uma doença lenta. Desde a primeira alteração até virar câncer, pode demorar anos numa mulher saudável. Então, se a gente identificar uma lesão precursora do câncer, o tratamento é simples, a gente faz uma pequena cirurgia e tira só aquela área que está alterada e a chance de cura é praticamente 100%. Então, hoje, o que o Ministério da Saúde propõe para que as mulheres estejam protegidas? Todas as mulheres entre 24 e 64 anos devem fazer o exame de Papa Nicolau. Foram feitos vários estudos internacionais e viram que se fizer em meninas mais novas, mesmo que ela tenha uma alteração, nessa idade, por exemplo, 15 anos, uma adolescente, o organismo tem capacidade para curar essa alteração sozinha. Por isso que não precisaria fazer o Papa Nicolau nessa faixa etária. Então, toda mulher entre 24 e 64 anos deve fazer o Papa Nicolau. Com que frequência? Faz anualmente 2 vezes. Se os 2 primeiros estiverem normais, pode fazer a cada 3 anos. É isso que o Ministério da Saúde preconiza pelo consenso que eles fizeram em 2016. Então, você percebe que é uma doença facilmente prevenível e que se a gente identificar uma alteração, o tratamento tem uma cura que é praticamente 100%. Maravilha. Existe algum sintoma para quem nunca fez e está assistindo o programa agora e está assim, será que eu posso ter isso? Esse câncer de colo de útero apresenta sintoma? Infelizmente, apenas 5% das mulheres apresentam algum tipo de sintoma. Por isso que é fundamental a avaliação e a consulta no ginecologista. Porque, normalmente, quando a mulher apresenta algum sintoma e o sintoma principal é um sangramento, é o sangramento vaginal fora da menstruação, um sangramento que não é normal. Quando acontece isso, significa normalmente que o câncer já está avançado. E aí as possibilidades de cura já são bastante baixas. Então, o ideal, e infelizmente, por conta da desinformação que você falou, e ainda, infelizmente, um mito de ir ao médico ginecologista, a gente ainda tem mulheres com vida sexual ativa, mulheres maduras que nunca foram ao ginecologista, que nunca fizeram Papa Nicolau e que, eventualmente, têm um sintoma diferenciado, procuram um médico e aí já é tarde demais. Porque então, a gente precisa... Quanto antes entra com tratamento... Essa é uma regrinha que... Maior a chance de cura, né? E o câncer, existem cânceres que são mais ou menos agressivos. O câncer de colo uterino, ele é menos agressivo. Então, existe um tempo para que a gente possa identificar a lesão e tratar. Tanto que o Ministério fala, depois de 2 exames negativos, você pode fazer o outro depois de 3 anos. Então, é uma doença de evolução lenta. Então, a gente tem esse tempo que é super importante para identificar a lesão e
e a chance de cura é Agora, total. seguindo ao pé da letra essa indicação do Ministério da Saúde, né? Porque é muito comum dos brasileiros falar, é para fazer durante os 2 primeiros anos uma vez por ano? Então tá, se eu fizer em 2 anos... Não, é para seguir ao pé da letra, senão você está colocando a sua saúde em risco. Agora vamos lá, de volta aqui com o doutor Alessandro Neves e as perguntas da turma. Você trouxe aí um protótipo do aparelho feminino, né? É verdade. A gente falou sobre isso na semana passada, a gente até viu, mas é legal a gente dar uma olhada aí. É verdade. A gente trouxe para identificar do que a gente está falando. Então, esse aqui é o útero, né? Quando a gente pensa em útero, normalmente a gente pensa em gravidez, pensa que o útero é grande, mas esse aqui é um tamanho próximo do tamanho real. É um útero pequeno. E essa ponta aqui do colo uterino, que é o que sai para a vagina, que é o colo do útero. Então, a gente está falando dessa parte aqui. E o exame preventivo, que a maioria das mulheres conhece, mas muitas ainda, infelizmente, não, é um exame que incomoda um pouco, mas é super rápido e salva vidas. Então, a gente coloca o espéculo, que também é conhecido como bico de pato, que é um instrumento bem simples, e a gente, com uma espátula de madeira, simplesmente faz um raspado, raspa aqui o colo do útero e colhe as células para fazer o exame de Papa Nicolau. Então, é um exame bastante simples, barato de ser feito, pode ser feito em qualquer consultório ou numa unidade de saúde e que pode salvar a sua vida. Agora, um alerta aqui. Eu conheço um monte de mulheres que faz o exame, não vai olhar o resultado, não volta no médico. Aí, gente, não adianta nada, né? Não é fazer, eu fiz o Papa Nicolau, viu o resultado, voltou no médico. Se não, é como se não tivesse feito. É verdade. Porque isso é impressionante. O quanto eu ouço de gente falando que fez e acha que está tudo certo porque fez. Existe uma confusão na prevenção. Então, muita gente tem a ideia de que o ato de fazer o exame é que previne. Na verdade, você está fazendo uma prevenção para o seu organismo. Então, você precisa, obviamente, ver o resultado, né? Exato. Vamos às perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta a gente acompanha agora. Cadê? Vai aparecer aqui no vídeo wall? Vai? Vai ou não vai? É pegadinha. Vai lá. Faz 10 anos que tomo anticoncepcional. Gostaria de saber se pode ocasionar mioma. Não, o uso do anticoncepcional, ele não causa mioma. O mioma é um tumor benigno, né? Que algumas mulheres têm, outras não. É uma predisposição pessoal e o uso do anticoncepcional não vai causar o mioma, né? Não é a causa do mioma. Minha pergunta, mioma pode virar câncer? Não, o mioma é um tumor benigno. Então, muitas vezes nem precisa de nenhum tipo de tratamento. A próxima. É verdade que com a menopausa o mioma desaparece? Pode desaparecer. Uma das coisas que influencia para que o mioma fique no útero é o estrogênio. E a gente sabe que na menopausa o estrogênio cai. Então, essa caída do estrogênio pode fazer ele diminuir e, se ele já é pequeno, em alguns casos pode desaparecer sim. Bom, agora mais uma coisa que eu também estou aprendendo, porque pelo que você falou ali, que o tamanho do útero é muito parecido com esse, um mioma no útero, então deve ser uma coisa muito pequenininha. Pode ter 1 centímetro e a gente às vezes já pegou mioma que tem o tamanho de uma bola de futebol. É mesmo? Então, na verdade, Aí ele faz o útero crescer, faz o útero crescer. Então, ele não, na verdade, a gente até fala que ele tem um mioma no útero, então não útero no mioma. Então, se ele for muito pequenininho, tiver 1 centímetro ou 2, normalmente não há necessidade de tratamento nenhum. Quando ele cresce demais ou ele está trazendo algum sintoma, como sangramento anormal ou dor, aí a gente precisa partir para algum tipo de tratamento. Perfeito. Próxima pergunta. É verdade que esse aqui eu já fiz. O uso de anticoncepcional sem interromper. Eu uso anticoncepcional sem interromper e tenho mioma. Isso prejudica a minha saúde? E como saber quando parar o remédio? Não, o anticoncepcional, o uso do anticoncepcional contínuo não vai diretamente influenciar nem na melhora nem na piora do mioma. O que é preciso ser feito é acompanhar esse mioma. Então, para identificar exatamente se ele vai precisar ou não de algum tipo de tratamento. Então, o ideal sempre é individualizar esse acompanhamento para ver anticoncepcional e mioma, né? O importante nesse caso não é o anticoncepcional, é o acompanhamento do mioma. Ok. E esse uso contínuo de anticoncepcional pode ser feito sem problema algum? Sem problema nenhum. Essa é uma dúvida comum no consultório. Muitas pacientes perguntam a respeito da pausa, né? Eu preciso dar uma pausa? Não é necessário nenhum tipo de pausa. Se você está adaptado ao seu anticoncepcional, às vezes essa pausa você pode engravidar. Então, não há necessidade da pausa, a não ser que haja alguma contraindicação, né? Ok. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber o que fazer, pois apareceu uma bolha nos lábios da vagina, por dentro, já faz mais de 3 dias. Será que é preciso ir ao médico ou tem alguma coisa que posso fazer?
com certeza precisa ir ao médico, né? Porque várias coisas podem desenvolver bolhas. Uma delas é o herpes genital, e que se for herpes precisa de um tratamento específico, ou muitas vezes é apenas uma escoriação, uma coisa mais leve. Sem dúvida nenhuma, é necessário ir ao médico. A verdade, gente, eu sempre falo isso aqui, apareceu alguma coisa esquisita em você, está sentindo alguma dor? Não está normal. Se não está normal, vamos procurar quem estudou para isso, né? Graças a Deus, ele deu capacidade e vocação para os médicos que podem cuidar da gente com tanto carinho. Vamos para a próxima pergunta. É normal ter a libido aumentada durante a menstruação? A libido é uma coisa muito individual. Existem algumas mulheres que não gostam e têm uma libido diminuída durante o período menstrual. Mas muitas mulheres, a libido fica inalterada. E a relação sexual durante o período menstrual não traz problema nenhum, contanto que você tome os cuidados de higiene. Então, não existe uma regra, isso é muito pessoal, mas o fato de você ter vontade de ter relação sexual no período menstrual não significa que tenha nada errado, é perfeitamente normal. Eu já li que muitas vezes a mulher que fica com mais desejo nessa fase, ela relaxa, porque ela fica muito preocupada em engravidar e quando está menstruada não engravida. Sem né? dúvida nenhuma. Então aí ela fica mais tranquila. Próxima pergunta. Gostaria de saber o que pode gerar a falta de apetite sexual. Tenho apenas 65 anos. Bom, com 65 anos, a gente imagina que já esteja na menopausa. Nessa faixa etária, a menopausa é a principal causa. E aí, a gente precisa, lógico, fazer uma avaliação individualizada e existem algumas opções de tratamento. A própria reposição hormonal, muitas vezes, já resolve o problema de libido. Ou a gente pode até usar outros tipos de hormônio, como a testosterona, ou medicamentos que sejam à base de isoflavona, por exemplo, à base de soja, que podem melhorar a libido. Quando é uma mulher que está antes da menopausa, aí a gente já precisa avaliar com mais critério e normalmente está relacionado ao relacionamento. Então, após a menopausa, a gente avalia de um jeito e antes da menopausa de outro. Perfeito. Lembrando sempre que o tratamento e a reposição hormonal é algo bem individualizado. Você precisa ter um médico, precisa ir ao médico, fazer os exames todos. Na verdade, porque tem mulheres que nem podem fazer reposição hormonal por algum histórico familiar aí. Então é bom a gente não dar bobeira. Nossa saúde vale ouro. Cuide de você enquanto há tempo. Certo, doutor? Certíssimo. Muito obrigada, doutor Alessandro Neves, ginecologista e obstetra, tá? No www.dralessandroneves.com, dralessandroneves.com, e o telefone de contato é o 11 30 44 20 26. Amei nosso bate-papo. Bom, eu também. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas que ficaram da semana passada. E fizemos o alerta aí sobre o câncer de colo de útero. Para a gente cuidar da gente, né? Muito bom. Volte sempre, viu? Voltarei, obrigado. A gente vai aprendendo sempre, né? O doutor Alessandro levantou ali uma questão interessante. Lembra que ele falou assim que às vezes a falta de desejo sexual antes da menopausa pode ser alguma coisa relacionada ao relacionamento a dois? Meninas, a gente tem que cuidar do nosso casamento, cuidar do nosso relacionamento. Eu realmente acredito que amar é decisão. E quando a gente está dentro de um casamento, a gente cultiva, igual plantinha mesmo, sabe? É aquilo que eu falo sempre assim, cuida dos seus pensamentos. Começou a pensar muita coisa, começou a ver muito defeito, manda esse pensamento embora. Começa a ver as qualidades. Lembre-se das coisas que fez com que você se apaixonasse pelo marido. A gente, às vezes, quer mudar o marido, aí quando olha, ele está tão mudado que você já não gosta mais, né? Então, lembra o que era que tinha de bom. Deixa isso aflorar e cuide do seu amor. Já dizia a música, né? Cuide bem do seu amor, tá bom?